Olá, quarto ano! Vamos então dar sequência à nossa aula de geografia. Vamos continuar sobre as nossas curiosidades sobre os vestígios pré-históricos. Se a gente for falar aí sobre os vestígios, sobre tudo que nós podemos entender em relação aos nossos antepassados, nossa, vai alongar essa aula aí bastante. Mas então a gente vai apenas ver algumas curiosidades, algumas que nós vimos durante a nossa aula anterior e nós vamos ver agora outras curiosidades também. Vamos lá! Curiosidades, vestígios pré-históricos do Brasil ou no Brasil. Vamos lá! Vestígios pré-históricos no Brasil. O que nós vimos aí em relação aos vestígios pré-históricos? Sobre os países da América, o Brasil ele está com grande concentração de vestígios pré-históricos, principalmente aonde? No centro-sul do nosso país. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que são nessas áreas onde se encontram os terrenos, os solos mais antigos? E aí eu expliquei para vocês também como é que esses arqueólogos eles sabem que nesses terrenos, nessas áreas, tem vestígios antigos, algo sobre os nossos antepassados. Eu expliquei isso para vocês, como é que funciona, como é que eles sabem aí, através da região, eles vão pesquisar a história desse local, se esses locais viviam pessoas antigas, e aí através desse terreno eles vão pesquisar, era um terreno antigo, é um solo antigo, e aí eles vão começar a fazerem suas pesquisas, escavações, e através disso eles encontram aí muitos vestígios que contam a história dos nossos antepassados, não é verdade? Nós temos aí também, por meio dos estudos e das descobertas, os arqueólogos aí nos territórios brasileiros, eles concluem-se que aqui viviam pessoas antigas que se alimentavam da caça, pesca e dos frutos também. E as suas ferramentas eram machados e lanças de madeiras com pontas e pedras afiadas. Em sua maioria, em regiões interioranas, habitavam em cavernas, mas em regiões no litoral brasileiro, construía cabanas de madeiras e palhas. Eram os povos aí chamados povos nômades, que eram os povos que eles não ficavam em um único local, eles seguiam aí em busca de sobrevivência. Usavam o fogo para cozinhar e, como forma de proteção, faziam pinturas rupestres nas paredes e nas cavernas. A gente já estudou sobre isso daí, Nós falamos sobre as pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres? Eram vestígios deixados aí em caverna, nas rochas, e eles desenhavam o cotidiano deles, a questão do dia a dia deles, a convivência com os animais, os confrontos que eles tinham com outros povos, a questão também da caça, da pesca e da coleta, entre várias outras coisas aí. E aí eu vou deixar esse link aqui com o site para vocês, que vai contar um pouquinho da história desses povos aí, desde a chegada dos portugueses, até mesmo antes da chegada dos portugueses. São animações bem legais sobre a formação do povo brasileiro. E vocês podem acompanhar aí, ok? Então, essa daí é algumas questões que nós vimos durante as nossas aulas. O que mais que nós temos aí? Olha só, as pinturas rupestres, Os desenhos feitos nas cavernas. Na década de 90, encontraram vestígios que evidenciam a presença de grupos que visavam, que viveram também há cerca de 11 mil anos atrás, como restos de fogueira, plantas, lanças, pedras
vestígios conseguem, existem locais onde se encontram cavernas que têm essas pinturas aí. São áreas turísticas para visitações aí, certinho? Então essas foram algumas questões que nós vimos durante a nossa aula até aqui. Nas próximas aulas a gente vai continuar aí agora com um novo assunto, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Quarto ano, agora a gente vai dar sequência à nossa aula regional, agora de história regional. O que nós vamos fazer nessa aula aí? Nós vamos ver sobre o cotidiano dos habitantes de Rondônia em outros tempos, nas páginas 26, 27 e 28, e também fazendo a atividade na prática na página 31, certinho? Antes disso, nós vamos fazer a correção da página 29 do livro de História de Rondônia. Então, anota aí no livro de História de Rondônia de vocês, ok? Vamos lá. Lá na página 29 do livro de História de vocês, ele vai apresentar uma imagem, né? Essa imagem está representando o índio Mura com arco e flecha. E aí na questão, ele vai perguntar o seguinte: de acordo com a observação da imagem, responda as questões a seguir. Questão número 1. Como o indígena foi representado? E aí nós temos: o indígena ele foi representado em pé, utilizando uma espécie de chapéu e uma tanga, carregando armas em um ambiente com algumas folhagens no chão. É o que nós observamos na imagem. Questão número 2. Quais objetos ele carrega? O indígena ele está representando aí o arco e flecha. Após a conversa com os colegas e o professor, no caso vocês, qual é a importância desses objetos no cotidiano dos indígenas? Então vocês podem colocar aí. Os indígenas, eles usavam as armas para a proteção de sua aldeia e para conquistarem mais territórios ou vencerem seus inimigos, certinho? Então essa daí é a importância do cotidiano, né? Que eles carregavam esses objetos aí para se protegerem, para caçar também, certo? Ficando aí a página 29 do livro de vocês, de História de Rondônia. E aí, novos tempos e novas cidades, foi o que nós vimos na nossa última aula de História de Rondônia. Nós falamos sobre aí a criação do governo, né? Que ele incentivou, ele trouxe pessoas para o nosso território, ele instalou pessoas em nosso território aí. As cidades de nossa região, elas surgiram do interesse de várias pessoas na exploração dos nossos recursos minerais, das nossas riquezas. Esses imigrantes, eles vieram desenvolver atividades relacionadas à agropecuária, explorações de minerais, como o ouro e também a cassiterita. Então, além do incentivo que o governo deu para essas pessoas também vieram por vontade própria para a exploração desses recursos aí. O cotidiano dos indígenas antes da chegada dos europeus. Como é que vocês imaginam que era o cotidiano dos indígenas antes da chegada dos europeus? Nós sabemos que não era da mesma maneira, né? Como quando eles chegaram. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta, viviam em harmonia, em comunidades, mas com a chegada dos europeus, alguma coisa no cotidiano deles mudou. Porque antes eles faziam, né, a agricultura, a questão da caça e da coleta para a sua própria sobrevivência. A partir da chegada dos europeus, eles começaram a trabalhar não só para eles, mas também para os europeus. Então isso daí,
modificou bastante o cotidiano deles durante o período da chegada dos europeus. Então, antes da chegada deles, no período de 1601 a 1700, diversos grupos indígenas moravam aqui, tais como os Paretitins, os Mundurucus, os Muras e os Omanguás. Os Muras, eles eram grupos muito resistentes, então mesmo com a chegada aí dos grupos dos europeus, eles ainda tiveram grande resistência, mas que não obteve tanto sucesso, né? Aconteceu conflitos, muitos indígenas morreram e outros indígenas acabaram aceitando as condições dos europeus e aprendendo os ensinamentos deles também. Então mudou a questão da vida, né? Da alimentação, da vestimenta, da própria fala deles, da própria língua deles, os costumes deles também. E aí a questão dos europeus também, eles aprenderam do cotidiano dos indígenas também. Então a gente sabe que mudou, né, a vida deles antes e depois da chegada dos europeus. Entre os povos indígenas que viviam nessas terras havia troca de produtos necessários para as subsistências, como alguns tipos de alimentos, objetos e cerâmicas. Em alguns períodos, os grupos indígenas eles guerreavam entre si e se uniam com o objetivo de vencer seus inimigos. Os europeus eles não conseguiam escravizar todos os indígenas, todos os grupos nativos. Com o tempo, os muros aproximaram dos colonizadores, estabelecendo aí a questão do conhecimento que eles tinham, tirando um pouquinho da resistência, certo? E a forma de vida aí dos indígenas antes da chegada dos europeus, como é que era a forma de vida aí? Nós temos aí, antes da chegada dos europeus, os nativos que viviam neste território coletavam raízes e frutos, praticavam a agricultura, pescavam, trocavam objetos com outros grupos indígenas, muitas vezes estavam em conflito com esses grupos, mas eles eram resolvidos. Então, quando os europeus chegaram, eles tinham que se unir aos seus inimigos. E aí, como é que foi a vida aí com a chegada desses grupos europeus aí? Após a chegada dos europeus, a forma de vida dos nativos mudou muito, pois alguns foram escravizados para trabalhar na agricultura, no artesanato, na coleta de drogas do sertão, entre várias outras atividades. Outros passaram a viver em aldeamentos e comercializar com colonizadores. Então, essa daí é uma das mudanças que eles tiveram com a chegada dos povos europeus, certinho? E agora a atividade, vocês vão fazer o quê? Você vai citar as permanências e as transformações que ocorreram no cotidiano dos indígenas. Como assim, professora? O que ficou no cotidiano dos indígenas mesmo com a chegada dos europeus? O que ficou? E o que mudou? Aí você vai citar. Aí você vai colocar lá, né, com a chegada deles, o que mudou e o que permaneceu na cultura deles. Aí eu vou deixar para vocês alguma contribuição, tá? Mesmo após o contato com os europeus, muitos aspectos da cultura indígena foram mantidos devido à resistência de alguns grupos e ao domínio dos colonizadores, ou ainda devido à influência exercida pelos indígenas no cotidiano dos europeus, com os quais tiveram contato. Por outro lado, após o contato com os europeus, muitos grupos indígenas aprenderam a cultura europeia. E aí vocês podem citar alguma dessas contribuições aí, ok? A gente sabe que mudou. Agora vocês vão citar alguma dessas contribuições aí. Não esqueçam de fazer a leitura, tá, gente? Façam a leitura do livro de História e Geografia de Rondônia. É uma leitura bem fácil, bem simples. O nosso livro é bem fino. Dá para vocês lerem tranquilamente, ok? Então façam essa atividade
atividadezinha aí. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais dessas contribuições, ok? Página 32 e 33 para ajudar um pouquinho mais no conhecimento de vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 23/7 e a gente vem continuando aí, trabalhando as tabuadas e as múltiplas, mas também vamos vir aí conhecendo algo novo, né? Trabalhando aí a multiplicação com reagrupamento. Olha as páginas que nós vamos fazer. 58, 59, 60 e 61. Não se assustem, não são aí muitas páginas de atividade. É mais aí explicação. A gente tem algumas atividades para estar realizando, mas a maioria aqui é explicação, tá bom? Então nessas páginas a gente vem colocando a data do dia 23/7. Então bora lá. Vamos lá, a gente tem na página 58 a questão 4. Escreva a sequência formada pelos números múltiplos de 2, que são maiores do que 5 e menores do que 20. Então a gente tem que ver aí os resultados lá da nossa tabuada do 2, porque a gente já sabe que múltiplos são os resultados da tabuada, né? Que no caso aqui da tabuada do 2. Esses resultados aí que forem maiores do que 5 e eles precisam ser menor do que 20. Faz aí a tabuada e aí você vai analisar quais seriam aí os termos dessa sequência. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Os termos aí são maiores do que 5 e menores do que 20. Todos esses são múltiplos de 2 e são aí resultados da tabuada do 2. 5. Quais são os 5 primeiros termos da sequência formada pelos múltiplos de 11? Então aí tá pedindo os 5 primeiros resultados da tabuada de 11. Então a gente faz aí, 11 vezes 0, 11 vezes 1, 11 vezes 2, e aí são os 5 primeiros resultados, tá bom? Pausa aí que a tabuada também é super tranquilo pra gente estar realizando, né? Voltando aqui, a gente tem o 0, o 11, 22, 33 e 44. Foi variando aí de 11 em 11. Lembra que a tabuada a gente sempre começa lá pelo 0. Tem o número vezes o 0, aí vem o número vezes 1, o número vezes 2, até a gente trabalha até o 10, né? Mas a gente sabe que continua aí ao infinito e além, né? A gente tem um pontinho aqui. O número 110 é múltiplo de 11. E aí, será que o número 110 é múltiplo de 11? Vamos observar uma coisa. O 110, ele é muito semelhante ao 11. A única coisa que a gente vai observar de diferença dele é que ele tem um 0 aí, a mais, Então, a gente vai observar que esse 110... se aumentou um 0, lembra lá da multiplicação por 10? Quando a gente tem a multiplicação por 10, a gente vem aumentando um 0. Então, a gente observa que o 11 vezes o 10 é exatamente aqui igual ao 110. Então, no caso aí, o número 110 é um múltiplo de 11? Sim, pois 11 vezes 10 é igual a 110, tá bom? A gente tem a número 6. Reúna-se com um colega. Vocês vão precisar de uma calculadora. Não tem como a gente fazer novamente, né? Essa primeira opção aí de reunir com um colega. Mas a calculadora a gente vai pegar, né? Pega aí a calculadora. E aí tá pedindo para você digitar
8 mais 8 e o igual. Então digita aí nessa ordem e tem um pontinho que diz o seguinte: que número apareceu no visor? E aí, que número que apareceu no visor? Exatamente, o 16. Letra B. Sem apagar o número que está no visor, que no caso é o 16, pressione a tecla igual, tá bom? Aí você pressiona aí a tecla do igual e tem uma perguntinha pra gente responder. Que número apareceu no visor? Depois que você apertou aí no igual, que número que apareceu? Exato, o 24. A letra C. Sem apagar o número do visor, continue digitando a tecla de igual e escreva todos os números que aparecerem até chegar em 80. Então é o seguinte: tem o 24 aí na sua tela do seu visor, né, da sua calculadora. Você aperta mais, aí aparece outro número, aí você escreve aqui. Aperta mais, vai escrevendo até chegar em 80. Então faz esse procedimento, copia todos os números aqui que vão estar aparecendo aí na sua tela até o 80, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem aqui os números 32, 40, 48, 56, 64, 72 e o 80. E aí, deu tudo certinho? Vamos lá! Aí tem um pontinho falando o seguinte: esses resultados são múltiplos de que número? E aí, esses resultados estariam aí em qual tabuada, hein? Vamos observar aqui, ó, o 80, hein? A gente vai ter a ideia aí que é da tabuada do 8. Então, esses números aqui, né, o 32, 40, todos eles aí são múltiplos do 8, já que são resultados também dessa tabuada, né? A gente tem aí a letra D, digite 12 mais 12 e o igual, pontinho, que número apareceu no visor? Vamos ver, apareceu aí o 24. Letra E, sem apagar o número do visor, continue digitando a tecla de igual e escreva todos os números que aparecerem até chegar a 120. Então é igual desse jeito, tá bom? Daquele jeito da atividade anterior. Tem o 24, vai aperta o mais, aí escreve o número, aperta o mais, escreve o número, até chegar em 120. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem aí o 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 e o 120. Pontinho, esses resultados são múltiplos de que número? E aí, seria múltiplos de que número? Vamos observar aqui o 120, ó, que seria o 12 vezes 10, então a gente já lembra assim mais ou menos, seria a tabuada do 12. Então aí eles são múltiplos de 12. F, use o mesmo procedimento para descobrir os múltiplos de 25, começando com o número 25 e terminando em 250. Então é sempre assim, gente. 25 mais 25, aí aparece um número. E aí você vai apertando mais, até aí o 250, que foi exatamente o mesmo procedimento que a gente fez pro 8 e fez pro 12. Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem o 25, que é o nosso primeiro termo, né? Depois a gente fez o 25 mais 25, deu 50. Aí foi acrescentando sempre 25, né? E a gente teve todos esses termos aqui. Olha aí, compara para ver se você colocou todos eles, tudo certinho, tá bom? A gente vem agora no troca de ideias com conteúdo de multiplicação com reagrupamento, aí na página 59, né? Vamos observar aí que a Maria mora em um sítio com a família dela, aqui, ó.
ela ajuda o pai a cuidar desta plantação de repolho, tá bom? Vamos observar que a gente pode calcular a quantidade aqui de repolho de algumas maneiras, tá bom? Em vez da gente sair contando 1, 2, 3, 4 até o final, a gente pode observar aqui que nós temos por meio de uma adição de parcelas iguais. Mas como assim? A gente vai observar que nessa primeira linha tem 14, então todas as linhas vão ter 14. Então a gente vem, ó, observa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então a gente vem aí somando o 14 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somamos 6 vezes e obtivemos 84. Essa aqui eu já vi que vocês conseguem fazer daquele jeitinho. Junto 14 mais 14, junto 14 mais 14, o 14 mais 14. Vai juntando e aí vocês conseguem tranquilamente sair, pelo que eu conheço de vocês, resolver, né? A gente tem também que a gente pode utilizar aí o material dourado para a gente descobrir quantos repolhos tem aí. Nós temos 14 pés de repolho por fileira, né? E aí a gente representa aí essas 14 com o material dourado. Observando aqui 14, 14, 14, 14, 14, a gente vem juntando todas essas peças do material dourado. Quando a gente junta, a gente passa a ter bastante quantidade. E a gente sabe que o cubinho representa a unidade. A gente pode trocar 10 cubinhos por uma dezena. A gente pode trocar esses 10 cubinhos por uma barra, que é exatamente o que foi feito aqui. Só que aqui, ó, foi trocado as 20. Foi trocado 20 por 2 dezenas, que ficou exatamente aqui, ó, 84. No caso, 80 mais 4, 84, tá bom? A gente tem aqui também por meio do algoritmo da multiplicação, que é a gente armando. Alguns de vocês não gostam dessa, mas a gente precisa aprender a desenvolver, porque aí entrou a multiplicação, vai entrar a divisão e a gente precisa trabalhar isso aí, tá bom? Então vamos lá. A gente tem 14 vezes 6, ok? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Nesse caso, 6 só tem unidade, a gente vem multiplicando aqui, ó. 6 vezes 4 a gente tem que é 24. Então, o 4 fica, o 2 sobe, porque ele vai pertencer aí às dezenas. Aí já fizemos do 4, do 6 vezes 4, agora a gente vem fazendo do 6 vezes 1. 6 vezes 1. A gente vai ter aí que é 6, mas nós precisamos somar com o de cima, que vai dar 8. Então, nós temos aí 84, tá bom? E a gente tem também para observar o nome dos termos de uma multiplicação. Olha, muito fácil, tá bom? Fator e fator, tá bom? Esses são os nomes dos termos, fator, fator, e o resultado é o produto, tá bom? Então a gente tem aqui também que nós podemos também resolver essa multiplicação pela decomposição de um dos fatores. No caso, a gente vem decompondo aí o 14. Decomposição a gente já sabe fazer. 14 é a mesma coisa que 10 mais 4. Então nós temos aqui a representação, ó, o 10 mais 4, e aí nós temos as 6 fileiras, tá bom? Fazendo aqui, ó, 10 vezes 6, 60, e aqui 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, aí a gente tem o resultado aqui de 84 pés de repolho, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí sequências, também foi utilizada a calculadora para a gente observar algumas coisas, mas a gente não tem que se apegar muito a ela, né? Só quando necessário. Também foi introduzido um novo conteúdo de multiplicação com reagrupamento, aonde a gente trabalhou aí a adição de parcelas, utilizamos o material dourado,
também o algoritmo, que esse é muito importante a gente aprender, e também foi trabalhado a decomposição de fatores. Eu sei que o que vocês mais gostam é de adição de parcelas, mas nós precisamos aqui desenvolver muito mesmo o do algoritmo, tá bom? Na próxima aula a gente vem continuando a explicação, porque ela é muito extensa, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Então olha só galera, hoje o conteúdo que eu separei para vocês é sobre os dias da semana e também algumas ocasiões especiais que são os feriados, tá? Então olha só, eu não sei se vocês sabiam, eu vou iniciar essa aula falando sobre isso. Por quê? Porque o livro de vocês, ele traz aí alguns feriados, ele fala um pouco sobre os meses do ano, mas eu percebo que tem alunos aí que quando eu chego em sala, eu pergunto que dia é hoje, me responde em português, ou então não sabe, porque eu sempre coloco, né, o dia da semana no cantinho do quadro, as pessoas não estão conseguindo identificar. Então é bom que eu fale também sobre os dias da semana, apesar de não estar no livro, é um conteúdo que eu resolvi fazer aqui para vocês nessa aula, para vocês apreciarem e guarda um pouquinho na cabeça de vocês esse vocabulário, tá? Sobre os dias da semana. E para quem não sabe, os dias da semana, eles foram feitos em homenagem a algumas coisas, alguns deuses, elementos da natureza. Vocês vão entender isso melhor a partir de agora. Prestando bastante atenção, vocês vão conseguir entender. Então, olha só. Sunday, que é o nosso domingo, é conhecido como aí o dia do sol. Por quê, teacher? Se você separar aqui, ó, até o S-U-N, que significa sol, separa do day, então vai ficar dia do sol. Já a segunda-feira, né, que é depois do dia do sol, Monday, na verdade é homenagem aí, né, à lua, dia da lua. Já esse Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, eles são em homenagem a deuses, que a teacher não consegue, né, não tem o seu direito, são deuses que não é o vocábulo de inglês, tá? Então só para que vocês entendam que não sei se a pronúncia está 100% correta, porque não se trata de um vocábulo em inglês, tier. Na verdade, isso aqui é Tuesday, terça-feira, foi em homenagem a este Deus, que é conhecido como o Deus da Justiça. O nome dele é esse, Tyr. Eu acredito que seja essa a pronúncia. Wednesday, na verdade, é em homenagem a Woden, que é o Deus da guerra e da sabedoria. God of War and Wisdom. Já Thursday é em homenagem ao Deus do trovão, que é o Thor, para quem não lembra. Friday, em homenagem a Frigg, que é a deusa do amor e da fertilidade. E por fim, Saturday é em homenagem ao planeta Saturno, ok? Não sei se fica mais fácil de vocês memorizarem, mas eu espero que sim. Na sala de aula eu tenho uma outra dinâmica para fazer com vocês sobre os dias da semana. Mas a nível de conhecimento, galera, saibam que dias de semana também é importante dizer. Não me escrevo dia de semana com letra minúscula. Agora vocês sabem que é em homenagem a pessoas importantes ou elementos da natureza, né? E como elemento da natureza e pessoas importantes, não pode de forma alguma iniciar com letra minúscula. Regrinha da língua inglesa, assim como as nacionalidades, que a gente também não pode utilizar a letra minúscula no início da palavra, ok? Indo mais adiante, a gente tem uma atividade. Essa atividade é o seguinte, vamos colocar a data de hoje, o nome da teacher, e o enunciado diz assim: match the holidays with their names. Eu tenho os nomes em primeiro, certo? Então vamos lá. Number 1, Labor Day. 2, Mother's Day. 3, Carnival. 4, Easter. 5, Halloween. 6, Father's Day. 7, Christmas. 8, All Souls Day. E por último, 9, Tiradentes. Esse aqui não tem como eu
fazer a tradução para o inglês, né? Vai ficar da forma português mesmo, por isso eu coloquei entre aspas. O que é que vocês vão fazer? Vão copiar todas essas informações, que faz parte da questão, e as imagens vocês vão fazer assim. A primeira imagem vai botar a letra A, vai colocar um parêntese e um tracinho, uma linhazinha para você escrever a resposta. A letra B vai escrever B, um parêntese em branco e um tracinho. Vocês vão fazer isso. A, B, C, D, E, tá bom? Ainda tem mais. F, G, H, I. As imagens vocês não vão precisar desenhar e nem imprimir, ok? Apenas coloquem as letras de A até a letra I, com parêntese e essa linhazinha como resposta, tá? Faz, responde direitinho. Teacher, como é que responde? Calma lá. Tô vendo essa imagem? A letra dela, a letra I. Você vai voltar lá no início da questão, vai procurar o nome desse feriado que corresponde a essa imagem. Ah, foi o número, vou dar um exemplo, tá? Número 5. Então você vai escrever o 5, numeral aqui, e colocar o nome do feriado por extenso. Feito isso, já tá pronto a letra A, então você fazer a letra B, C e assim por diante. Faz tudo certinho que eu já volto para corrigir aqui. Conseguiu fazer? Então vamos ver como é que fica? Aqui, galera, letra A tá falando aqui, estão vendo que tem um presépio? É o Natal, Christmas, é o número 7. B, Carnival, a number 3. C, tem a imagem de uma bruxa, né, voando. It's Halloween, number 5. D, trabalhadores, Labor Day, 1. Aqui eu tenho os coelhinhos da Páscoa, né, que é Easter, number 4. A letra F. Então, gente, letra F tem uma pessoa que está no cemitério rezando, né? Simboliza o feriado All Souls Day, Dia dos Finados, number 8. Já a letra G, Mother's Day, Dia das Mães, que era o number 2. H, Father's Day, o Dia dos Pais, number 6. E por último, number 9, que é o Tiradentes. Eu poderia até ter feito uma questão de número 2, pedindo para que vocês colocassem lá os meses que são comemorados esses feriados, tá bom? Mas fica a dica aí para uma próxima aula, galera. A gente se vê semana que vem, então. Bye, bye!